Eu preciso te contar uma coisa muito importante. Eu preciso te contar uma coisa muito importante sobre imunidade. Primeira coisa que eu vou te contar sobre imunidade. Tem algumas plantas, alguns óleos essenciais, alguns suplementos que vão nos dar o suporte para essa imunidade. Mas vai adiantar eu fazer todas essas estratégias e eu tiver um sono ruim, uma alimentação que não me supre, uma falta de presença do dia a dia? Então não adianta. A primeira coisa que eu preciso fazer é observar e tomar consciência em relação aos meus pilares. Para isso, eu tenho um e-book, vou deixar aqui na descrição o link do e-book, que chama Você no Comando da Sua Saúde, que fala sobre todas essas questões de hábitos para insônia, para dormir melhor, né? Que fala um pouquinho sobre alimentação, que não é muito, né? Não sou uma profissional de alimentação. Fala sobre presença, principalmente, que é algo assim muito importante nos dias atuais, a gente sair do piloto automático, e fala sobre outros pilares, outras coisas que são essenciais antes de qualquer coisa. Pois bem, a imunidade, ela tem que ser a base e não o atalho. Então eu preciso arrumar todas essas partes mais relacionadas com a base para eu poder dar continuidade ao processo, às outras estratégias, certo? Mas antes, me responde uma coisa. Faz sentido você pensar só em aumentar a imunidade? Só em acrescentar, eu quero muita imunidade. A maioria das pessoas acreditam que sim, mas esse não é o melhor, não é o ideal. Nosso sistema imunológico, ele não precisa ser turbinado o tempo todo, ele precisa ser regulado, regularizado, atingir um equilíbrio. Eu não preciso ter uma enorme imunidade, mas eu também não quero ter uma baixa imunidade. Eu preciso dela equilibrada. Por quê? Qual que é o problema de turbinar essa imunidade? A gente pode gerar inflamação no nosso corpo, trazer alergias e trazer desequilíbrios, outros desequilíbrios no organismo. Porque aí são muitas células relacionadas à imunidade no corpo. São muitos glóbulos brancos. E a gente não quer esse aumento explosivo. A gente quer regular. Primeira coisa, vamos começar então falando de intestino. Se você quer uma imunidade equilibrada, você precisa olhar para o seu intestino, ser pós-intestinal. Nosso intestino, os nossos intestinos, eles têm algumas microvilosidades. Vou tentar achar uma figura e colocar aqui. As microvilosidades, elas são a mucosa, a parte mais molhadinha do intestino e a entrada dos nossos alimentos, dos nossos nutrientes, os alimentos transformados em nutrientes. Então, essa mucosa intestinal, essa parede intestinal, ela não é totalmente lisinha, mas se ela ficar lisinha, ela vai precisar ser construída. Então, ela precisa de uma barreira, precisa se tornar uma barreira para ela não deixar passar toxinas para o nosso corpo, então para reduzir inflamações. Então, a gente precisa cuidar dessa mucosa intestinal. Como que a gente vai cuidar? Por exemplo, glutamina. Nós vamos falar agora aqui dos suplementos. Eu já vou entrar nesse primeiro suplemento. Glutamina é um suplemento que ele reconstrói, ele ajuda na reconstrução, na regeneração dessa mucosa intestinal. Além da glutamina, o que eu posso fazer? Correr atrás dos probióticos e dos prebióticos, que são os formadores da flora intestinal, dos bichinhos, das bactérias e dos fungos que ficam lá no meu intestino, que eu preciso de micro-organismos bons no meu intestino. Você também precisa. Todos nós precisamos dos micro-organismos bons. Então, a primeira coisa é pensar na glutamina, que eu já estou colocando aqui no meu protocolo detox, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Bom, e os suplementos que ajudam a modular a imunidade. Vamos começar pelos suplementos. Vitamina C, vitamina D, zinco, própolis, são bons para a imunidade. Eles ajudam a fortalecer, sem ultrapassar a barreira de imunidade demais, de dar essa turbinada forte na imunidade. Por exemplo, vitamina D, a gente consegue ela com o sol, né? Mas também por meio de reposição. Então vai chegando uma época que vai diminuindo a luz solar. Vai chegando próximo ao inverno, vai diminuindo a luz solar. Então a gente precisa dessa vitamina D, até para a formação do triptofano, que é bom para o sono. Então a gente precisa muito focar em vitamina C, vitamina D, que vitamina C é um antioxidante. O própolis, ele tem uma ação antimicrobiana natural, e o própolis é excelente. Então a gente precisa adquirir um ou todos. Então a gente precisa ver qual que a gente está necessitando naquele momento. O própolis sempre, né? Para essa época de
que antecede ao inverno, o marrom é o melhor. Mas ele também é mais difícil de encontrar. Então, se você não tiver a oportunidade de ter o própolis marrom, pode ter o verde mesmo, não tem problema. Mas algum própolis é bom adquirir. Outra coisa, os chás ideais para outono. Para essa questão de imunidade, agora eu não vou falar do detox, nós estamos focando em imunidade. Eu vou trazer algumas ideias de plantas para fazer chás e para fazer combinação entre elas para tomar todos os dias. Tomar 21 dias, 14 dias, o tanto que você sentir. Funciona assim, tratamentos com chás tem que ter no mínimo 7 dias. Tem que ser tomado no mesmo horário, todos os dias. E tem que seguir, são medicamentos, são remédios. Então, se eu tomar o chá um dia ou outro e achar que ele vai fazer algum efeito, ele não vai. Então, eu preciso desse tempo para os princípios ativos do chá, que são muitos e que são misturados uns com os outros, eles entrar no meu organismo. Porque uma coisa é um princípio ativo isolado de um comprimido. Eu tenho lá o princípio ativo isolado, que é o medicamento. E outra coisa é uma planta que fornece vários princípios ativos diferentes. Então, eu preciso de mais desse medicamento, desse chá, para poder absorver esses princípios ativos de maneira separada. Mas também, qual que é a vantagem? Além de ser um tratamento natural, a planta vai me fornecer várias outras opções, né, de princípios ativos que eu posso utilizar no meu corpo de outras formas. Mas para questões de imunidade, vamos lá. Gengibre, por quê? Ele é aquecedor do sistema imunológico, é aquecedor do corpo também. Ele é anti-inflamatório e ele estimula a circulação. Mas aqui o nosso foco é ele ser anti-inflamatório. Né? Tudo que é anti-inflamatório vai ajudar na nossa imunidade. Canela. Ela também é termogênica, aquecedora e ajuda na resistência do organismo, nessa imunidade também. Foco aqui de cuidado com a canela para quem é hipertenso, né? Mas não é que, nossa, eu vou tomar canela, vai acontecer alguma coisa, chá de canela. Você só tem que tomar, talvez fazer um chá um pouco mais, com mais água, né? Um pouco mais dissolvido, né? A canela um pouco mais dissolvida. Não pode ser fortinho assim, ó. Esse aqui não é de canela, não. Esse é o detox de hoje, que eu vou falar sobre o protocolo. Então, tem que ser um pouquinho mais dissolvido, menos planta e mais água. Mas vai tomando, vai vendo o que causa no seu organismo. E não é possível tomar para aquelas pessoas que têm problemas de pressão, de hipertensão e não fazem uso de medicamento. Se você está controlando com medicamento, talvez seja possível. Você tem que ir experimentando e vendo a reação do seu organismo, certo? Outra, anis estrelado. Todas essas, anis estrelado, canela, esses condimentos, eles trazem esse aquecimento para o corpo, né, que é o que a gente precisa nessa época. Ele é excelente, o anis estrelado, para as vias respiratórias. O guaco, também para as vias respiratórias, ele é muito usado e muito útil em questões de tosse. Aquela tosse mais carregada, mais pulmonar. Então, para tosse e para pulmões, o guaco é usado. E um que talvez vocês estranhem um pouquinho, mas eu já estou aderindo bastante, e eu vou falar muito dos cítricos hoje aqui, a casca de laranja. Então, a casca de laranja, ela é muito rica em compostos antioxidantes e ela é uma das mais perfeitas para estação. Por quê? Nós temos aí uma estação, uma sazonalidade, que nós estamos tratando de uma época do ano, e épocas do ano nos trazem frutos da época, plantas da época para chás, né? Então, os cítricos, de uma maneira geral, eles são dessa época. O limão, a laranja. Então, a gente tem que olhar um pouquinho mais, ter um olhar para isso, para a sazonalidade das coisas. São isso que a gente pode fazer, das plantas, né? Por exemplo, casca de laranja, que eu deixei aqui uma combinação já pronta, muito, muito boa. Casca de laranja, canela e gengibre, que além de funcional, é uma combinação boa, gostosa também. A gente chama combinações de chás de blends. Então, esse blend é muito bom. Frutas, por exemplo, frutas da estação também, com alguma planta, elas trazem um sabor, um doce, né, que a gente não costuma colocar açúcar no chá, um docinho a mais para esse chá. Eu gosto muito da combinação de canela com laranja, da canela com maçã, traz um aconchego. Já fiz um blend de chás que chamava Aconchego, na época do inverno, há uns 2 anos atrás. Vendi alguns exemplares. Canela, maçã e folha de figo. Folha de figo é muito gostosa, muito saborosa para chás. Mas vamos continuar aqui.
Temos também os óleos essenciais para o outono. Eu sou adepta à aromaterapia, gosto, mas não é o tempo todo, sabe? Assim, esporadicamente, quando preciso, não fico utilizando o tempo todo demais, não. Então, assim, mas é interessante adotar para a imunidade, se você estiver focado mesmo na imunidade, os óleos essenciais também, eles são uma boa estratégia. De que forma eu posso usar? Principalmente pela inalação, que além de ir para o nosso sistema límbico, para nos trazer boas emoções, ele também vai entrar e ir para os pulmões e para a corrente sanguínea, então vai fazer um bem danado. Pode também ser de maneira na pele, colocado em um creme. Mas para os que eu vou falar aqui agora, eles não são interessantes ser colocados na pele diretamente. Os óleos essenciais cítricos. Então, isso mesmo. Laranja, limão, tangerina, tem óleos essenciais dessas frutas, desses frutos, né? Para que eles são bons para essa relação com a imunidade? Bom, eles vão, de forma indireta, eles vão acessar o sistema imunológico, porque eles elevam o nosso humor, eles reduzem o estresse e eles também têm a pitada do cítrico que vai nos ajudar nessa questão da imunidade. Fisicamente, eles vão nos ajudar na imunidade e também emocionalmente, eles vão elevar o nosso humor, nos dar criatividade, vontade de fazer as coisas. Então, as sugestões principais são essas: os cítricos, laranja doce, limão e tangerina, mas tem outros óleos que vão nos ajudar de outras maneiras, como, por exemplo, o eucalipto. O chá do eucalipto não é muito usual se tomar o chá do eucalipto, tá? Folha de eucalipto. Então, quando que a gente usa a folha de eucalipto? A gente coloca por exemplo, numa vasilha bem quente, coloca água quente, bem quente, coloca as folhas lá, tampa um pouquinho, depois vai sentir aquele odor, aquele cheiro do eucalipto, que ele vai entrar nas nossas vias aéreas. Então, a gente já está usando o óleo essencial de eucalipto quando faz esse chá e sente ao invés de tomar, né? O óleo essencial de eucalipto, eu posso usar algumas gotinhas na água quente também. A melhor maneira é essa, quando você está com as vias aéreas um pouco congestionadas, fechadas, sentindo mal com isso, né? Você pode colocar água quente numa bacia, colocar algumas gotinhas do óleo essencial de eucalipto, fazer a cabaninha. O que é a cabaninha? Pegar um lençol ou uma toalha, colocar a cabeça naquela fumaça que vai sair e jogar o lençol ou a toalha por cima, enquanto você fica respirando todo aquele processo de fechar. Bem interessante. Dá para fazer isso também com o óleo essencial de melaleuca, que é o tea tree, né? Ele tem uma ação antimicrobiana, enquanto o eucalipto dá um suporte respiratório. O melaleuca tem uma ação antimicrobiana mesmo, contra fungos, bactérias e vírus. E, por último, o alecrim, que ele dá um estímulo para o nosso corpo, nossa mente, certo? Porque o alecrim, ele é um óleo essencial e ele também é uma planta para chá, muito estimulante, que traz um frescor, uma jovialidade para nossa mente. Inclusive, é uma planta que é considerada planta do estudante, porque ajuda nessas questões de lembrar, de estudar, de estimular mesmo a nossa mente para que a gente tenha ela afiada. Então, a gente pode usar em difusores ou uso tópico, melhor difusores para esses fins, certo? E cuidar da imunidade no outono não é sobre fazer mais, é sobre fazer com consciência e com consistência. Comece pelos pilares, então você vai arrumar seus pilares da sua vida, arrumar o sono, ajeitar a alimentação, tomar mais água. Depois você vai usar a natureza como sua aliada, nos suplementos, nos óleos essenciais, nos chás, a natureza que está aqui junto com a gente. Depois me conta o que você vai precisar ajustar mais depois disso. Então, vamos pro detox. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para quem será o detox. Como será o detox? Eu já falei sobre ele aqui no canal. Então, continua com valor promocional. Então, aproveita. Tem todas essas dicas e